eu estava no Rio de Janeiro e alguém mandou um telegrama para nós dizendo a minha esposa licionar no colégio de Buriti. E nós chegamos aqui, ela foi licionar no colégio de Buriti e eu vim estudar aqui em Cuiabá. E aí o pastor Sandoval Quintanilha ia pregar na praça, jogava um ovo nele e jogavam também água, o pastor Sandoval Quintanilha e na minha pessoa. E aí começou ali a primeira igreja batista de Cuiabá. Eu tocava guitarra, ainda toco, e num desses cultos terminou de ministrar o hino, estava eu e a Anaís, eu estava tocando, a Anaís regendo, e o pastor no meio do culto ele falou: Silvio, pode deixar a guitarra e senta, você não vai mais tocar guitarra a partir de hoje. A partir de hoje não tem mais guitarra aqui na igreja. Esse instrumento não é de Deus. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Então Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando que Jesus veio salvar a gente. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou os cegos, deu comida para um monte de gente, transformou água em vinho. Ele falava que Ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. Antes a gente tinha umas tentativas de namoro, né? A gente tentava namorar, a gente se gostava muito, mas a gente não conseguia ficar junto porque a gente brigava muito. E aí isso foi afastando a gente até que a gente terminou. Eu também fui rebelde na área da música, né? Como todo adolescente, eu tinha meus problemas, né? Meus orgulhos. Então, eu dava muito trabalho para a Anaís. Se a Anaís estivesse aqui para falar, ela ia falar muita coisa sobre mim. E muito trabalho para muita gente também. Mas, graças a Deus, amadureci. A igreja amadureceu também muito. A adoração é tudo. A adoração é o culto ao nosso Deus. E a nossa igreja amadureceu bastante. E eu também amadureci bastante com isso. A partir de 1977, né, quando chegamos em Cuiabá, nós já nos agregamos na PIB. Era bem menor, né, o templo era bem simples, era bem menor, mas com a graça de Deus foi crescendo, aumentando o número, né, de membros. E assim que foi construído esse templo novo que nós temos hoje, que já não está mais novo assim, mas bem maior que o outro. Em dezembro nós casamos, né? E desde então Deus tem nos abençoado muito, assim, muito, muito. Cada dia é uma nova experiência, cada dia é uma nova vivência, cada dia eu me sinto mais próxima de Deus e eu sinto tanta a presença dele na minha vida e nas nossas vidas, né? Nós temos diversos departamentos, inclusive o serviço social. Eu pertenci muitos anos atrás, a gente ajudava bastante as viúvas, né? Os enfermos, até hoje eu tenho atuado mais nessa área com os enfermos, né? E também a beneficência é feita através de ajuda de sacolões, né, que a igreja oferece para os carentes. Ela tem atuado em todo sentido, no evangelismo principalmente, né? E é o melhor lugar que a gente pode ir aqui, eu acho que é a igreja que eu falo, é o melhor lugar para a gente ir. Enquanto está na igreja, está louvando a Deus, está cantando, está ouvindo, está edificando espiritualmente, né?
Então eu acho assim importantíssimo, eu não sei viver sem ir à igreja. Eu tenho muita alegria da primeira igreja, porque ela, na ocasião que eu tive um sofrimento muito grande, quando Deus fez a transferência da minha esposa para estar com Ele para sempre, a igreja me deu um apoio fora do comum. Então eu fico muito agradecido à igreja, o pastor, os irmãos que me apoiaram nessa ocasião. Por isso que eu moro em Várzea Grande e não saio desta igreja, porque eu tenho um amor muito grande do trabalho, desde o início do trabalho aqui, e eu amo a primeira igreja. Sabe, onde eu vivia sem expectativa, né? Não tinha expectativa no amanhã. E aí depois que comecei a frequentar a igreja, ouvir a palavra, ler a Bíblia, eu comecei a ter esperança no outro dia, entendeu? Agora, eu sei que Deus está no meu caminho. Deus está no controle da minha vida. Então tudo que eu faço hoje, eu coloco na presença de Deus e eu sei que Ele está no controle, né? E assim eu tenho vivido, porque é deixar Ele no controle de tudo. E desde 2011, então, nós chegamos aqui com a família para desenvolver esse ministério de jovens e de adolescentes ali na PIB. Eu tenho gostado muito, assim, eu me sinto no lugar certo, na hora certa, né? Uma igreja muito querida, fomos acolhidos assim de pronto, de uma maneira muito intensa, tanto eu quanto minha esposa, meus filhos, fomos muito bem recebidos. Temos hoje amigos aqui em Cuiabá, mas o amor da igreja mesmo eu percebi em 2014, quando eu comecei uma luta contra o câncer. Então a igreja sofreu muito com a minha doença. A igreja sofreu muito com a minha enfermidade. Nossa família estava muito tocada por todo esse carinho, né? E nós estávamos conversando no café da manhã ali, eu, a Sandra, a Juliana e o Daniel. E no meio da conversa, o meu filho tinha 8 anos, né? Ele chegou a uma percepção maravilhosa. Ele falou assim: pai, que bom que a gente é da igreja, né? E depois ele falou: o que seria da gente se não fosse a igreja? Eu até falei: filho, eu não perca nunca esqueça isso que você está falando. Nunca perca não quero que você perca nunca essa percepção. Porque a PIB representou essa mão carinhosa de Deus sobre as nossas vidas durante o momento mais duro da nossa história, né? Há uma frase de um teólogo, Weisel, muito interessante, que diz assim: Deus criou o ser humano porque Ele ama histórias, muitas histórias. Na verdade, essa frase, muito interessante, poderia ser colocada também da seguinte maneira: Deus ama histórias, mas na verdade Ele ama muito mais seres humanos que têm suas vidas transformadas e, portanto, podem contar também a história da salvação, a história da redenção. Vocês viram neste vídeo aqui apenas um pequeno resumo de 63 anos de muitas histórias transformadas. Você que está aí nos assistindo, certamente também teve a sua história transformada pelo poder do Evangelho.